cercado de reis e conquistadores, e se o maior poder não estivesse em uma espada, mas em uma mente curiosa? A história da rainha de Sabá não é sobre guerra, é sobre a jornada de uma mulher brilhante que viajou por desertos impiedosos, não por ouro ou território, mas para desafiar o homem mais sábio do mundo. Nos próximos minutos, você descobrirá os enigmas, a diplomacia e a profunda troca de conhecimento entre a rainha de Sabá e o rei Salomão. Fique até o final para entender como essa busca pela verdade não apenas transformou uma rainha, mas também moldou o destino de nações e deixou um legado que ecoa até hoje. Há muito tempo, em uma era em que lendas caminhavam pela terra e as areias do tempo sussurravam segredos de reinos esquecidos, existia um domínio envolto em mística e riqueza incalculável. Esta era a terra de Sabá, um reino famoso por suas especiarias preciosas, seu domínio de antigas rotas comerciais e pela sabedoria que se dizia fluir como seus rios vivificantes. Sabá, um domínio ensolarado onde o ar vibrava com o aroma de incenso e mirra e onde vastos desertos guardavam tesouros incontáveis. Era uma terra onde o conhecimento era tão valorizado quanto o ouro e onde a busca pela verdade era um esforço sagrado. Foi neste reino enigmático, onde o intelecto e a opulência se entrelaçavam, que reinava uma rainha. Uma mulher cujo nome ecoaria por milênios, não por conquistas, mas por sua sede insaciável de sabedoria. A rainha de Sabá. Seu nome, talvez Maqueda, talvez Bilquis, está velado nas brumas da tradição, mas sua lenda é indelével. Ela não era rainha por mero acidente de nascimento, mas uma soberana que governava com julgamento astuto e uma mente aguçada. Seu pai e os governantes antes dele haviam cultivado um reino renomado por sua cultura sofisticada e seu papel central na economia do mundo antigo. Desde tenra idade, a rainha de Sabá foi imersa neste mundo. Enquanto outros poderiam se contentar com as armadilhas da realeza, ela era movida por uma curiosidade insaciável. Aprendeu a intrincada dança da diplomacia, a complexa matemática do comércio, a sabedoria de seu povo e as filosofias que buscavam desvendar os mistérios da existência. Sua mente era um repositório de conhecimento, seu espírito sempre em busca. A rainha de Sabá não apenas governava, ela questionava. Ela entendia que o verdadeiro poder não residia apenas em exércitos ou riquezas, mas na compreensão. Compreender o mundo, as pessoas e as forças divinas que moldavam os destinos. Ela sabia que a sabedoria era a joia mais rara, mais preciosa que todo o ouro em seus cofres. Então, carregados pelos ventos que varriam desertos e mares, sussurros começaram a chegar à sua corte. Contos do distante reino de Israel, uma terra ao norte, falavam de um rei chamado Salomão. Dizia-se que ele era um governante abençoado por seu Deus, com uma sabedoria inigualável. Um monarca cujos julgamentos eram profundos, cujo conhecimento era vasto e cujo reino florescia sob uma luz divina. Não foram os contos das riquezas ou do poderio militar de Salomão que a cativaram, embora seu reino fosse de fato próspero. Foram os relatos persistentes de sua profunda sabedoria. Para a rainha de Sabá, uma buscadora da verdade, Salomão representava não um rival em potencial ou um mero aliado, mas um farol, uma mente que ela tinha que encontrar, uma fonte de conhecimento que se sentia compelida a explorar. A decisão foi tomada, não por necessidade política, mas por um imperativo intelectual. Ela empreenderia a árdua jornada até Jerusalém. Levaria consigo não apenas presentes dignos de uma rainha, mas também as perguntas difíceis, os enigmas e os dilemas filosóficos projetados para sondar as profundezas da aclamada sagacidade de Salomão. Sua jornada não foi apenas uma passagem física, mas uma peregrinação em direção à compreensão.
Israel, quando ela finalmente se aproximou de suas fronteiras, era uma terra de texturas diferentes, canções diferentes, um Deus diferente. O ar estava impregnado com as orações devotas a Javé, uma divindade singular, cuja adoração era central para o reino de Salomão. Mas isso não intimidou a rainha de Sabá. Ela era uma mulher de profundo intelecto, não facilmente influenciada por costumes desconhecidos, mas sim intrigada por eles. Quando a rainha de Sabá e sua magnífica comitiva chegaram a Jerusalém, ela foi recebida com a honra devida a uma grande soberana. Ela era uma figura de esplendor exótico, régia, inteligente e equilibrada. Sua beleza era comentada, mas era a perspicácia em seus olhos, a determinação em seu semblante que realmente comandavam a atenção. Sua presença não era de intimidação, mas de um intelecto profundamente investigativo. Ela se apresentou ao rei Salomão e o encontro lendário começou. Mas rapidamente ficou aparente que esta não era uma reunião diplomática comum. Era um encontro de mentes, uma disputa sutil e profunda de inteligência e sabedoria. Ela começou a sondar a mente de Salomão, apresentando-lhe enigmas que haviam perplexado os sábios mais astutos de sua própria terra. Perguntas sobre a natureza da existência, da justiça e do divino. Ela observou sua corte, a eficiência de sua administração, a justiça de seus julgamentos, a devoção de seu povo e o templo inspirador que ele havia construído para seu Deus. Ela estava determinada a entender a fonte da força de Israel e suspeitava que residia na própria sabedoria que ela viajou tanto para encontrar. A jornada da rainha de Sabá a Jerusalém era uma exploração espiritual. Ela viera para ver se os contos sobre o Deus de Salomão, Javé, e a sabedoria que ele concedia eram verdadeiros. Vinda de uma terra com suas próprias crenças antigas, sua mente estava aberta, buscando uma compreensão mais profunda do divino que governava o universo. Os ventos da descoberta intelectual começaram a soprar pelos salões do Palácio de Salomão. Com Salomão, a rainha engajou-se em conversas que abrangiam toda a amplitude do conhecimento humano e do mistério divino. A rainha de Sabá, vinda de uma terra de tradições politeístas, observou a adoração monoteísta a Javé com intenso interesse. Salomão falava de Javé não como um Deus entre muitos, mas como a fonte singular de toda a criação e toda a sabedoria. E enquanto ela ouvia, enquanto via os frutos da fé de Salomão no florescimento de seu reino e na profundidade de sua própria compreensão, ela começou a perceber uma verdade que não havia encontrado antes. A peça central de sua visita foi o embate intelectual com Salomão. Ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. Não eram quebra-cabeças triviais, mas investigações profundas. Ela apresentou seus enigmas, observando, ouvindo, analisando. E Salomão, com a sabedoria que era seu dom divino, respondeu a todos, não com arrogância, mas com clareza e profundidade. Para a rainha de Sabá, isso foi uma revelação. Sua sabedoria não era mera esperteza, era uma força profunda e iluminadora. Ela visitou seu palácio, maravilhou-se com as provisões para sua casa, a ordem de seus servos, seus trajes, os holocaustos que subiam no templo de Javé, a escala, a organização e a devoção espiritual do reino de Salomão a deixaram sem fôlego. As Escrituras dizem: "E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, não houve mais espírito nela." Isso não foi uma perda de seu próprio espírito, mas uma sensação avassaladora de admiração, um reconhecimento de algo muito maior do que ela havia antecipado. A rainha de Sabá, uma governante de imenso intelecto e poder, encontrou-se humilhada não pela força, mas por uma sabedoria tão profunda que parecia tocar o divino. E assim, em um momento que seria registrado para sempre, ela declarou a Salomão:
Foi um relato verdadeiro o que ouvi em minha própria terra sobre teus atos e tua sabedoria. Contudo, eu não acreditei nas palavras até que vim, e meus olhos viram. E eis que nem a metade me foi contada. Tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que ouvi. Felizes são teus homens, felizes são estes teus servos, que estão continuamente diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso te fez rei, para fazer juízo e justiça. Isso não era mera bajulação, era o reconhecimento profundo de uma buscadora que encontrou o que procurava. Ela reconheceu não apenas a grandeza pessoal de Salomão, mas também a atribuiu ao seu Deus, Javé. Após este encontro profundo, a rainha de Sabá se preparou para partir. Ela viera com perguntas e estava partindo com respostas que ressoavam em sua alma. Ela presenteou Salomão com dons generosos, 120 talentos de ouro, uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E o rei Salomão, por sua vez, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou. Esta troca simbolizava um respeito mútuo, um compartilhamento do melhor que cada reino tinha a oferecer. A rainha de Sabá retornou ao seu reino, não como o fim, mas como um novo começo, moldado pela sabedoria que buscou e encontrou. Sua história se tornou entrelaçada nas tradições de múltiplas culturas e religiões. Na tradição judaica, ela é um testemunho da sabedoria divina de Salomão. Nas tradições cristãs, o próprio Jesus se refere à Rainha do Sul, elogiando-a como uma genuína buscadora da verdade. E talvez o mais profundo na tradição etíope, a Rainha de Sabá, conhecida como Maqueda, é reverenciada como a mãe de sua nação. A lenda sustenta que sua união com Salomão resultou em um filho, Menelik-Imédio, que se tornou o primeiro imperador da Etiópia, iniciando a dinastia salomônica. A história da Rainha de Sabá não é de conquista militar. Seu império era da mente, suas batalhas travadas com o intelecto, suas vitórias medidas em compreensão. Ela representa a eterna busca humana pelo conhecimento, a coragem de se aventurar no desconhecido em busca da verdade e a humildade de reconhecer a sabedoria quando a encontra. Ela é um lembrete de que o verdadeiro poder pode ser encontrado na iluminação, que a curiosidade é uma virtude e que as maiores jornadas são frequentemente as da mente e do espírito. A Rainha de Sabá permanece mais do que apenas uma rainha. Ela é um símbolo do poder luminoso de uma mente aberta, do fascínio duradouro da sabedoria e das profundas conexões que podem ser forjadas quando corações e mentes se encontram em genuína busca pela compreensão. A jornada da Rainha de Sabá é uma bela e poderosa lição. Ela nos ensina que buscar a sabedoria com um coração aberto e humilde é uma das formas mais puras de se aproximar de Deus e da verdade. Ela não buscou poder, mas encontrou algo muito maior, o entendimento. Se esta história de busca intelectual e espiritual inspirou você, ajude-nos a continuar espalhando essas mensagens que edificam a alma. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhe este vídeo com outros buscadores da verdade. Agora, queremos saber de você. Comente abaixo. O que mais te impressiona na atitude da Rainha de Sabá? Sua participação é muito valiosa para a nossa comunidade. Obrigado por assistir e que sua busca por sabedoria seja sempre abençoada.